Carol, meu bebê mamava bem no peito, só que eu precisei dar o complemento e utilizei a mamadeira e eu tô sentindo que ele tá tendo uma dificuldade em mamar de novo no meu peito. Ou, Carol, meu bebê mamava super bem no peito, mas eu comecei a introduzir a chupeta e eu percebi que ele fez uma confusão na hora de voltar para mamar. Se você está passando por isso, vem comigo e assista o vídeo todo. Eu sou Caroline Ducati, fonoaudióloga, especialista em aleitamento materno, e hoje nós vamos falar sobre confusão de bicos. E mais no final eu vou falar um pouquinho para vocês sobre confusão de fluxo também. Geralmente, quando o bebê é bem adaptado à mama, ele faz um padrão adequado de sucção para a mama. Todos os seus músculos da face, lábios, língua, palato, mandíbula são estimulados para mamar na mama. Ele faz um movimento próprio para sucção em seio materno. Quando por algum motivo esse bebê precisa receber um complemento, seja por fórmula ou por leite materno, e nós damos prioridade, se precisar de complemento, que seja pelo leite materno, que a mãe tente ordenhar o seu leite para oferecer como complemento para o seu bebê, seja por motivos de ganho de peso, ou por mama fissurada, ou por mamãe que precisa se ausentar e não vai poder amamentar o seu filho. Quando a gente quando a gente precisa, fazer essa introdução do complemento e por algum motivo esse complemento é ofertado através de bicos artificiais, como a mamadeira, esse bebê pode mudar aquele padrão que é próprio para seio materno e usar movimentos diferentes que na mamadeira é utilizado e na chupeta também é utilizado, movimento diferente de sucção. Ele pode acabar transferindo esse movimento da chupeta ou da mamadeira para o seio materno. E daí sim pode acontecer uma confusão de qual movimento eu vou usar. Então cria uma confusão na cabecinha do bebê em realizar movimentos adequados em seio materno. Por isso que algumas mães relatam que o bebê acaba chorando ao voltar no seio, acaba tendo uma dificuldade em pegar, então fica que nem pica-pauzinho, pega e solta, pega e solta. Tem mamães que relatam que fissuras aparecem, então a amamentação no começo já está estabelecida, já está legal o padrão de sucção, a mãe já passou por aquela fase de dificuldade, mas se por algum motivo precisou introduzir uma mamadeira, geralmente do nada começa a aparecer algumas fissuras, alguns machucados, uma hipersensibilidade no mamilo, Então essa mãe acaba trazendo essas queixas. Então é importante a gente observar e ter em mente que quanto mais frequente eu vou apresentando para o bebê esses bicos artificiais, ele vai começar a mudar também esse padrão e vai ter essa confusão de qual movimento ele vai utilizar em seio materno, sabendo que esses movimentos são diferentes. Então, o movimento de sucção para seio materno é diferente de sucção para chupeta, que também é diferente de sucção para mamadeira. Então, são padrões diferentes de sucções que esse bebê vai estar fazendo em diferentes momentos também do dia que vai ser ofertado esses bicos. Então, vamos estar muito atentos, à questão da necessidade de introdução. Sabendo que, se for necessário a introdução de um complemento, a utilização de um complemento, temos muitas formas de oferecer sem precisar de imediato usar uma mamadeira e um bico artificial. Nós temos aí a relactação, que é uma opção para a gente introduzir o complemento se o bebê precisa, mas para que ele continue sugando em seio materno. Para quem não conhece a relactação, ela pode ser feita através de uma sondinha que é colocada no seio e o bebê suga seio materno com essa sondinha colocada no cantinho da boca. E no copinho, essa sonda vai estar colocada no copinho e no copinho, dentro do copinho, a gente tem o complemento. E dessa forma, ele estimula a sucção em seio materno e acaba recebendo o complemento após a sua mamada, que é feito primeiro em seio materno.
Então essa é uma forma da gente introduzir o complemento sem a necessidade de bico artificial. Uma outra forma que a gente pode oferecer o complemento para o bebê pós-mamada, ou se necessário, o bebê precisa receber esse leite e a mãe não está presente, ou a mãe está ausente no horário da mamada, ou ela não pode amamentar naquele momento, é o copinho. O copinho aberto que a gente fala, que é o copinho, né, do shot aí de tequila, que é esse copinho que a gente usa, o copinho de cachaça, o copinho de vidro, qualquer copinho que seja pequeno e que não machuque a boquinha do bebê. Geralmente a gente usa uns copinhos de vidro. A gente pode introduzir esse complemento através desse utensílio. É uma forma que precisa de preparo, né? A gente tem um post aí anterior lá no nosso feed do Instagram falando sobre o copinho. O cuidador ou quem for oferecer precisa ter um preparo, precisa saber segurar o bebê da forma correta e entender que não é o leite que é colocado dentro da boquinha do bebê. Então não jogo esse leite dentro da boquinha do bebê. É o bebê que vai tirar o leite do copinho com movimentos de sorver, como se fosse um gatinho lambendo o copinho para pegar esse leite e acabar deglutindo. Tá? Então nós temos, por isso que eu falo que temos que ter muito cuidado na oferta do complemento ou do leite materno aí pelo copinho, porque se não for feito da forma adequada, eu posso estar oferecendo um risco para o bebê como um engasgo, porque se eu não tenho um controle desse leite, ele pode já ir direto aí para o bebê. Se ele não administrar direito, ele pode acabar engasgando. Então, nós temos formas aí de oferecer o leite materno quando a mãe não está, ou uma necessidade aí de um complemento, sem precisar a introdução dos bicos artificiais. Pensando aí na chupeta, Carol, eu uso a chupeta para acalmar o meu bebê. Como que eu faço? Existem outras formas de acalmar o bebê, principalmente nas primeiras semanas de vida, que ele não sabe o que é uma chupeta, né? Ele nunca viu uma chupeta aí na vida. Então, o que nós temos sempre que lembrar? Vocês já sabem sobre a esterogestação, que é a gestação, a mamãe gestar o seu bebê por mais um período aí fora, né, do útero, né? Ele precisa entender que ele nasceu e que ele está nesse mundo. E ele não vai entender de imediato. Então, tudo que a gente puder fazer para lembrar o bebê como era a vida dele lá no útero, vai trazer tranquilidade para o bebê e esse choro vai diminuir. Pensando que quanto menos esse bebê se desorganizar com o choro, eu não vou precisar introduzir aí uma chupeta para acalmar. Então, o balançar do bebê, o chacoalhar o bebê para dormir ou para tentar acalmar é uma forma de evitar aí o uso da chupeta imediata. Você tentar usar os chiados, os ruídos, ruído branco, sons que imitam o som do útero podem acalmar o bebê sem precisar usar uma chupeta. O estar em contato pele a pele, o tom da voz da mamãe e do papai podem acalmar o bebê. Então a gente pode ter métodos que a gente pode utilizar muito antes de precisar imediatamente colocar uma chupeta, um bico artificial aí para o bebê, para tentar acalmar, sabendo que ele não conhece, né, esses utensílios, então ele não precisa de imediato aí uma chupeta para sugar. Então, pessoal, fica a dica. Nós temos várias opções para utilizar antes da necessidade aí de um bico artificial e contando também com profissionais adequados e especializados na área da saúde que podem te ajudar também nessa questão de pensar o que eu posso fazer antes da introdução aí de um bico artificial para que não atrapalhe o aleitamento materno. E eu falei para vocês lá no começo do vídeo que eu ia falar um pouquinho sobre confusão de fluxo. Quando a gente introduz a mamadeira para o bebê, dependendo do tipo de bico e do tamanho do furo do bico, eu posso estar apresentando um fluxo maior para esse bebê, diferente aí do fluxo da mama.
O trabalho também que o bebê faz para sugar em seio materno, em relação aos movimentos motores, em relação à função mesmo da sucção em seio materno, é diferente do que ele faz na mamadeira. E o tempo também que um bebê mama na mamadeira é diferente do tempo que o bebê mama em seio materno. A gente sabe que quando o bebê começa a mamar na mamadeira, o fluxo que começa na mamadeira é igual geralmente ao fluxo que termina, é o mesmo padrão, porque aquele furo acaba ejetando maior quantidade de leite. Diferente do que ele faz em seio materno, o fluxo ele oscila conforme a demanda e a força de sucção aí do bebê. A ejeção do leite em seio materno também modula, então não é toda hora que ele ejeta do mesmo tempo, do mesmo jeito. Então a gente tem que pensar que se eu introduzo uma mamadeira com um fluxo muito grande aí no começo da mamada, quando o bebê é pequenininho e ele não estabeleceu ainda uma boa mamada em seio materno, esse fluxo exagerado pode atrapalhar essa questão aí do movimento e do padrão de sucção dele em seio materno. Às vezes ele pode até afogar, ele pode se desestabilizar na mamada, que pode ser um risco aí quando ofertado a mamadeira, mas tem bebês que podem se adaptar a esse fluxo intenso, gostar desse fluxo intenso e na hora que ele for colocado em seio materno, não querer mais mamar ou apresentar aquele choro, aquela pega inadequada, um pega e solta porque não está gostando que o fluxo está vindo já de uma forma mais exagerada. Então, essa fica a dica também, que além da confusão do bico, quando a gente introduz o bico artificial, a gente pode também ter uma confusão de fluxo, que pode sim atrapalhar o aleitamento materno. Então, se você está passando por essa fase, tem dúvidas, entre em contato com a gente, que a gente pode sim te ajudar. Um grande beijo e até o próximo vídeo.